Olá, respondendo a enquete que eu postei no Instagram, onde nós tínhamos essa obra aqui, onde interno tem uma laje treliçada e aqui num balanço feito uma laje maciça. Claro, isso aqui é salada de laje, isso aqui nunca deve ser feito num projeto decente, mas vou imaginar que tenha acontecido isso. A questão é, a pergunta foi aqui, no balanço da laje, dessa laje, desses dois panos aqui, né? A pergunta é, as duas vigas sofrem torção de equilíbrio. Então, tanto essa viga quanto essa viga sofrem torção de equilíbrio. Essa foi a primeira opção. A opção B, apenas uma delas, ou essa, uma delas sofre torção de equilíbrio por causa da laje maciça em balanço. A opção C é que não há torção de equilíbrio não há torção de equilíbrio e nem negativo na laje interna. Então aqui a gente não tem torção de equilíbrio e essa laje interna não pega negativo também. E a outra questão é que não há torção de equilíbrio, mas que essa laje aqui pega negativo do balanço. Ok? Tá? Então, fiz um modelo também dentro do CIP, aqui que na verdade só tiro o print, eu quero usar ele para demonstrar, tá? Mas está aqui nosso mesmo modelo, né? E a questão seguinte, começando então, tá? A, a opção D, que não há torção de equilíbrio, mas tem negativo da laje interna, nem faz sentido, porque a laje interna está vencendo vão no outro eixo, ela está chegando em duas vigas que morrem, ok? Ah, mas quem sabe se a viga tiver uma rigidez de torção gigante, consiga gerar um micro negativo. Até consegue, mas é muito pouca coisa e nem considera no modelo, porque nem faz sentido considerar, né? Porque senão você vai ter uma viga muito pesada e não vai funcionar adequadamente. Tá? E a laje também não gera negativo perpendicular aqui às vigotas, porque a rigidez da capa é muito baixa. Além de rigidez da capa ser baixa, a capa tem uma armadura mínima, então ela não suporta nem 0,05 tona-força-metro. Tá? Então essa opção não é o caso. Tá? Agora vamos lá. Vai ter 0, uma ou duas vigas com torção de equilíbrio. Ok? Tá? E a resposta aqui é muito simples. Tá? E isso é uma questão básica. Se entender a questão de modelo estrutural, o que vai acontecer aqui é o seguinte: quando eu vou olhar esforços de torsor, eu não tenho esforços, tem 0,01 aqui por questão de quina, e aqui também eu tenho esforços mínimos de torção, que é só torção de compatibilidade. Eu não tenho esforços de torção surgindo nessa laje. Tá? Então a resposta correta aqui é que não há torção de equilíbrio. Não tem motivo para ter torção de equilíbrio. Tá? Torção de equilíbrio, lembrando, é a torção que ou a viga resiste ou a obra cai. Ok? É uma torção proibida de ser redistribuída, porque a estrutura já é isostática. Ok? Tá? A resposta correta é que não há. Mas como que não há? A questão aqui é o seguinte: isso aqui é uma laje unidirecional, onde as vigotas vencem o vão apenas no eixo Y. Isso aqui é chamado de laje bidirecional. O que tecnicamente seria um termo correto, o problema é que muita gente pensa, é uma laje bidirecional, então ela funciona ela funciona no eixo Y e no eixo X. Não! Tá? Isso é uma laje que funciona omnidirecional. Ela funciona em todos os eixos, inclusive na diagonal. Ela não se importa com o esquadro que o pedreiro bateu. Ela vai sofrer flexão em qualquer um dos eixos, em todos os eixos, inclusive a perpendicular. E é isso que estabiliza ela. Tá? Então, só antes disso, eu vou provar aqui que essa estrutura ela é totalmente isostática. Como? Eu vou fazer aqui dois apoios, não vou fazer o L, vou fazer dois apoios, ok? E eu vou colocar meu celular, ok? E meu celular em cima, ó como é que ela tá, ele tá só nas pontas, tá? Meu celular em cima desses dois apoios, ele fica perfeitamente estável, ok? Mesmo ele ficando apenas nas pontas, ele fica perfeitamente estável. Olha como eu estou segurando ele, tá? E ele está perfeitamente estável. Por quê? Porque a flexão ocorre não no eixo vertical, não no eixo horizontal, mas na diagonal. Ok? É isso que acontece nessa estrutura. Tá? Então ela é perfeitamente. Espera aí, se eu voltar para cá, aqui. Ela é perfeitamente estática. Tá? E ela não precisa de engaste para ser estática. Tá? E para provar isso, o que, é que eu fiz aqui? Ó? Eu vim aqui em esforços de dimensionamento, momento fletor. Eu vou colocar tipo uma casa aqui pelo menos a um 0,5 para não pegar esforços pequenos, mas olha o que acontece. Esse é o gráfico do momento fletor no eixo X.
Perceba que, ok, próximos apoios não tem quase nada, mas ele se concentra aqui, né? Como se tivesse uma flexão nesse eixo aqui, porque quando vai olhar em eixo Y, a mesma coisa, ó. Percebeu? Que não tem nas pontas, mas que ele ocorre nessa região aqui, né? Então, se eu fosse pegar essa peça aqui, ó, vou tirar aqui, voltar para os resultados aqui para demonstrar um gráfico, tá? Mas o que eu percebo é que nos dois sentidos aqui, vou até pegar o nosso paint aqui, ó, tá? Mas nos dois sentidos aqui, quando eu pego essa laje, o que eu vejo de momento positivo é como se eu tivesse um momento fletor positivo que abrangesse essa região aqui, ó, né? Entre as duas pontas, ok? Essa região com momento positivo, que na prática vai estar nesse eixo. Por que está nesse eixo? Porque aqui eu tenho um apoio e aqui eu tenho outro apoio. Então, consequentemente, a flexão ocorre nesse eixo. Tá? Agora, o que vai acontecer também, voltamos para os valores, é o seguinte, ó. Momento fletor negativo agora, ok? O que acontece é o quê? Que ele não aparece nas pontas, mas ele surge logo depois, ok? Onde 1 metro, mais ou menos para dentro aqui, alguma coisa assim, ele começa a surgir e ele é crítico nessa região aqui, tá? Claro, ainda existe alguma coisa pequena para cá, mas o crítico é aqui, né? Mesmo que colocasse o valor menor aqui, está ponto 2 aqui, ó, né? Ponto 1 aqui, ó, perceba que ele não encosta nas vigas, ele começa mais para cá. E novamente eu vejo picos de negativo aqui, bem perpendicular a esse apoio. E quando eu vejo no outro eixo aqui, ó, eu vejo a mesma coisa. Esse é o ponto de maior negativo, porque o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. No outro eixo, então, se eu for pensar nesse eixo, eu tenho um gráfico de momentos assim. Aqui está aqui vou puxar uma linha reta, né? Puxar uma linha reta, eu tenho um gráfico de momentos assim. No outro eixo, puxando uma linha reta, eu tenho um gráfico de momentos assim, ó, tá? Onde eu tenho um pico de momentos aqui, onde tecnicamente está apoiado nessa região, né? No meio das duas vigas aqui, ó, né? E vindo para cá, ele começa a ser um balanço unidirecional, mas ele está engastado onde? Mas o ponto de momento máximo é aqui, não é nem na viga, né? Não, é a um certo ponto para dentro. Quando ele chega, quando ele passa aqui, ó, dessa linha aqui entre os dois pilares tecnicamente e uma certa região, aí apoia. Entendido? Tá? Então, o que acontece é que a rigidez perpendicular a um ângulo inclinado da estrutura que garante que ela se suporte. Não precisa de torção de equilíbrio em nenhuma das vigas, nem negativo na laje interna. Okay? E isso é uma questão de só imaginar. Inclusive, teve outra enquete que eu fiz, né, similar, só que era com uma laje externa, né, mas é só imaginar, a estrutura é estável apenas largada em cima das vigas? Essa placa é estável? Se sim, eu não preciso de engaste, não preciso de torção de equilíbrio. Ok? E uma enquete respondida primariamente por engenheiros. Nós tivemos uma taxa de acerto de 13%. Por quê? Porque as pessoas pensam só no eixo X. Aí eu vou imaginar a laje bidirecional como se fosse duas lajes unidirecionais, uma soldada na outra. E eles pensam no eixo X, ok, se eu pensar só no eixo X, ela está de um lado uma viga, do outro lado em balanço, então engasta. Quando eu penso só no eixo Y, só a laje, ela está em uma viga e em balanço engasta. Mas não, uma laje, como tem duas vigas perpendiculares uma da outra, ela sofre um momento fator entre as duas vigas, porque laje não foi feita. A laje vai respeitar só eixo x e y. Não, a laje nem sabe o que é eixo x e y. Ok? Quando você vai falar com cada grama de cimento, você vai sentar com o saco de cimento e falar, ó, eixo x e y, tem que ensinar. Ó, vamos ensinar aqui. Não, não vai acontecer isso. Geometria não vai entender. Né? Então, a questão é, pode sofrer flexão em qualquer eixo, inclusive perpendicular, que é o que acontece aqui quando os apoios são perpendiculares. Ok? E, novamente, isso é uma questão que, se a gente souber o que é momento volvente, igual eu falo lá no vídeo de um instrumento de laje sem ábacos, já você saberia essa questão, já responderia certo aqui, né? Mas que muitas pessoas erram porque elas tentam focar com um autismo gigante e cada pedacinho ali ignoram em como planejar o conceito todo. Não como lançar no software o conceito todo, como entender o conceito todo. Beleza? Tá? E para quem quer entender mais e começar a errar menos nas enquetes, para poder começar a errar menos fora das enquetes quando vai fazer obras na vida real, além do livro Mínimo de Estruturas que eu recomendo, eu tenho os meus cursos que ficam no link aí na descrição abaixo, onde eu abordo o curso concreto armado também, laje maciça e de instrumentos dela como um todo.
beleza? Mas por enquanto é isso então, e até a próxima aula.